Cara, salve Maria, sou missionário Céu Roberto, missionário católico, né? Por que esse desespero de se provar ao contrário que Pedro não é a pedra? Se eles tentar colocar na cabeça do povo que Cristo é a pedra, certo? E Pedro não é a pedra. Tem diferença. Cristo, ele é a pedra de ângulo, de fundamento, e Pedro, ele é a pedra de edificar esse fundamento ensinado pela pedra de ângulo. Porque a revelação não foi de homens, a revelação foi do próprio Deus, o Espírito Santo, certo? Pedro, Mateus 16, não foi a carne ao sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então, a revelação é uma revelação divina, cara. E Cristo declara ali, ó, sobre ti, Pedro, sobre essa pedra, eu edificarei minha igreja. Pedro é a pedra. Pedro, ele é a Kefa que vai edificar e pastorear essa igreja. Tanto que Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, porque os apóstolos são novos profetas, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo. Simples entender isso. Porque os protestantes, ele quer esse desespero, porque se eles tentar colocar na cabeça do povo, eu sou a pedra, eu posso fazer o que eu quiser. Pedro não é a pedra, por quê? Já está saindo fora do pastoreio. Cristo quis assim. E assim será, cara. Não tem como mudar o que Cristo profetizou, que Cristo está nos revelando na palavra. Que a palavra é o próprio Cristo também. A palavra é o Senhor Jesus Cristo. Tanto que Efésios 3:10, a divina diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Pelas colunas que deram testemunho da igreja, que é esposa do Senhor. Discussão teológica acerca de quem é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Algumas pessoas pensam que a pedra é Pedro, outras pensam que a pedra é a confissão de Pedro de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Há outras, entretanto, que compreendem que a pedra é o próprio Cristo. Jesus, certa feita, disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vale argumentar que Pedro é Petros e pedra é Petra. Petros é fragmento de pedra. Petra é rocha inabalável. Petros deriva de Petra e não Petra deriva de Petrus. Assim como Cristo não deriva de cristão, mas cristão deriva de Cristo. O que Jesus está afirmando é que Pedro é um fragmento de pedra, mas sobre ele, a Petra, a rocha inabalável, a igreja. Sim, Pedro é o fragmento de pedra. Então, Pedro não pode ser a pedra rocha de fundar a igreja, não. Pedro, ele é o fragmento de rocha, não pedra de ângulo, mas a pedra que vai edificar a igreja. A pedra, a rocha de ângulo é Cristo. E a pedra, fragmento, como você diz, que vai edificar a igreja. Então você vê diferença aqui, ó. Vamos no texto. A diferença de pedra, rocha e de pedra, rocha de fundamento. Tem diferença. Rocha, cabeça central, Cristo, Colossenses 1:18, Cristo é a cabeça, ele é a pedra, ele é a rocha, a pedra de ângulo. E os apóstolos, Pedro, as pedrinhas, os fragmentos são os apóstolos, os 12 que ele escolheu, certo? E a pedra que vai edificar essa igreja é Pedro. Tanto que você for prestar atenção aqui, pastor,
João 1:42, ó. Para a gente entender quem é a pedra. A gente já entendemos que a pedra que fundou a igreja, a rocha, a pedra de ângulo, Efésios 2:20, é Cristo. Ele é o fundador da igreja, ele é a pedra, ele é a rocha. E para a gente entender quem é a pedra que vai edificar a igreja. Sob o pastoreio, claro que o Espírito Santo está na vida de Pedro, em Atos dos Apóstolos 5:16, 15, 16. Em Atos dos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo, e essa igreja se torna pública. E primeiro a pregar a Quefas, a edificar a igreja. Certo? Olha só. Levou Jesus, e Jesus, fitando nele, olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefa, quer dizer pedra. Então, aqui você já vê sobre quem vai ser edificado a minha, quis falar, a minha igreja. Sobre a pedra, sobre a Quefas. A Quefas, Pedro, ele é a pedra que vai edificar a igreja de Cristo. Simples entender isso. Agora que já entendemos esse texto, agora vamos ver a quem é essa profecia. Sabemos que Cristo, ele é a pedra de ângulo. Fundador. Certo? E quem é a outra pedra que vai edificar essa igreja e pastorear essa igreja? Por quê, cara? Cristo pedra, Pedro pedra. Porque a Quefas, Pedro, ele é o porta-voz e sucessor de Cristo para pastorear a sua igreja. A sua igreja, uma só igreja, tá, pastor? Mateus 16, 18, Marcos 8, Lucas 9. Se preferir, né? Eu te declaro, tu és Pedro. Ó. Quem é Pedro? João 42, é a pedra. Então aqui a gente já entendemos quem vai edificar a igreja. Quem é essa pedra que vai edificar? Ó. Edificar a minha. Então, já tem uma pedra maior. Já tem um fundador. A minha igreja, ó. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, ó. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, ó. Tá referindo quem? A Pedro. Quem é Pedro? A Quefas. Quem é Pedro? A pedra que vai edificar a igreja. Certo? E para os amigos, e Pedro vai dizer aqui nas suas cartas, ele é a pedra principal de pastorear, mas ele não é o único fragmento de que vai edificar a igreja. Olha só. É isso aqui que os caras não querem entender, cara. Por quê? O dia que eles entenderem isso aqui, tem que abaixar suas portas e voltar para essa igreja. A esse pastoreio. Aqui, ó. 1 Pedro 2:1. Achegai-vos a ele, pedra viva. Ó. A pedra viva é Cristo. Que os homens rejeitaram, mas escolhido e precioso aos olhos de Deus. Ó. Olha só. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima agradável a Deus por Jesus Cristo. Dá um tempo aqui rapidinho. Então aqui já entendemos que tem outras pedras. Então essas pedras aqui são o fundador? Não. Que vai edificar a igreja da pedra angular que é Cristo. Quem são essas pessoas? Mateus 10, 2. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão. Simão já não é mais
Pedro é a Quefas, é a pedra. Depois André, seu irmão. Tiago, Felipe, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Lá, já entendeu, né? Atos Apóstolos 1, 13. Tendo ele entrado no cenáculo, subiu ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Era eles, Pedro, João, André, Tiago, etc, etc. Já entendeu. E quem foi escolhido, quem foi enviado, as apóstolos em 2, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolheram, foi arrebatado ao céu. Os apóstolos são as pedras, principal é a Quefas, que vai pastorear o fragmento das pedrinhas, dos pedregulhos, etc., para edificar essa igreja. Então, pedra de ângulo, Cristo. Pedra que vai fundar esse ângulo, os apóstolos. Que aula, hein? Nossa, cara. Vamos voltar. A igreja seria edificada. Na verdade, o próprio pronome essa, ou esta, melhor dizendo, esta, está no feminino, que combina com o substantivo feminino Petra. E não combina... Claro, é um termo feminino porque a igreja de Cristo é a esposa. Então, a pedra vai edificar essa esposa. Por isso que o termo é feminina. Porque é uma igreja feminina, porque é a esposa do Senhor. Que a Quefas vai edificar a igreja, tendo por pedra de ângulo o esposo que é o Senhor Jesus Cristo. Eles querem embororar isso aí para você sair do contexto e não entender o texto. Com o substantivo masculino Petros, de tal forma que Jesus está dizendo que ele e não Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O apóstolo Pedro entendeu muito bem isso, quando no começo do seu ministério, lá em Atos 4:11, disse que Jesus é a pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. No final do seu ministério, na sua primeira carta, ele escreveu no capítulo 2 que Jesus é a pedra angular, rejeitada pelos construtores, mas eleita por Deus. De tal forma que o próprio Pedro entendeu com... E o 5? Sim, Pedro está falando ali, nas suas cartas, Petrina, em 1 Pedro 2, 4, a pedra de ângulo que o povo rejeitou é Cristo. E o 5, quais outras pedras que vai edificar esse edifício como sacerdócio santo? Então, tem outras pedras que vai edificar. Pedro deixa bem claro que a pedra de ângulo que o construtor rejeitou é Cristo. E deixa bem claro quais outras pedras que vai edificar esse edifício. Simples. Não queira, em Atos Apóstolos 4:11 também fala, Pedro já declara que a pedra de ângulo é Cristo. Em 1 Coríntios 3:11, não pode colocar outro fundamento que já posto, estando por pedra angular, Cristo. Cristo é o único fundador e o fundamento também, e os apóstolos que edificou esse fundamento também. Então não pode se colocar outro fundamento. Não se pode fundar outra igreja. Porque vocês fundaram outra igreja. É outro fundamento. É contra a Escritura. Mas vamos lá. Eu já dei a explicação que ele vai falar do texto. Clareza isso, que a igreja não está edificada sobre ele ou sobre qualquer homem, mas a igreja está edificada sobre o próprio Jesus. O apóstolo Paulo também entendeu com clareza isso. Quando ele diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Então, pastor, não sei que igreja você é, mas abaixa as portas, que se colocar outro fundamento. Então você tem que abaixar as portas. É outro fundamento. Olha só.
É os textos típicos que eles usam para tentar para tirar o pastoreio universal, né? Tirou esse pastoreio universal, você faz o que você quiser, ó. 1 Coríntios 3, 11, ó. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro. Diversos, ó. Daquele que já foi posto, Jesus Cristo, ó. Interessante. Então pode abaixar as placas. Diz em 1 Coríntios 10:4 que Cristo é a pedra. A igreja não poderia estar edificada sobre um homem, seja ele quem... Saiu aqui, mas tá bom. A igreja de Cristo não pode ser edificada por um homem. Meu irmão, não é um homem. É os apóstolos que ele escolheu, que ele enviou. E inspirado pelo Espírito Santo. João 16, 12 e 13. João 14, 27. Então, é simples entender isso aqui. Se estou aqui, 1 Coríntios 10, 4, deixa eu ver se é isso mesmo. É simples, cara. A igreja de Cristo não foi fundada por revelação de homens. Então, como vai ser edificada essa igreja? Não é fundamento de homens. É o Espírito Santo que assiste essa igreja. É o Espírito Santo que falava através dos apóstolos. Aqui, ó. 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. E olha só, quem está conduzindo ali o pastoreio da pedra que está edificando a igreja. Ó. Tanto se você prestar atenção em Atos Apóstolos 2,14, ó, Pedro já começou a trabalhar edificando a igreja. Ó. Olha só. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11. Com a voz forte, disse-lhe: Homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido. Prestai atenção a minhas palavras. A igreja de Cristo não foi fundada ou edificada através de um homem só. Fundada através de um homem. O Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Cristo Jesus. E edificada sobre os seus apóstolos que ele escolheu e ele capacitou. E o Espírito Santo sobre a vida deles. Aqui, ó. Como te provo? Na Bíblia. Aqui, ó. Atos 5, 15. De maneira que trazia os doentes para as ruas e punha nos eleitos e macas, a fim de, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Em Atos Apóstolos 5, olha só, como Pedro ele é guiado pelo Espírito Santo. Ó. Astúcia de Ananias e Safiras aqui. Ó. Pedro, 3, né? 5, 3. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Enganasse cerca do valor do campo. Ó. Em Atos, olha só. Atos 9, 31 e 32, ó. Alegrar a igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no termo do Senhor. E a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em números, ó. Pedro, que caminhava por toda parte, ó, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lídia, ó. Quem está guiando Pedro aqui? Quem está usando Pedro aqui para pregar em cidade em cidade?
E aqui, se você for prestar mais atenção, for mais meditar mais no texto, você vai ver, Pedro faz milagres e prodígio. Cura, faz curas e ainda ressuscita, de acordo com o ensinamento de seu mestre, Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja de Cristo é fundada por um homem só e edificada pelos seus apóstolos, que são as colunas que edificaram a igreja do Senhor. Não é outro fundamento, não é outra doutrina, não é outro pastoreio, não é outra revelação, não é outro evangelho, é uma só doutrina. Por que tem um pastoreio só? Para você seguir na unidade, uma visão só, de acordo com o pastoreio de Moisés. Um só pastor, um só porta-voz, um só representante de Cristo na face da terra. Uma só Quefas. Uma só. E Papa Francisco, Papa Bento XVI, Papa João Paulo II, esses papas da atualidade aí que exerceram essa função papista, são todos sucessores de Pedro, do Papa Universal. Que interessante. Nessa autoridade aqui, desde de Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas. Por que isso acontece? Por causa da tradição. E aonde só tem isso? Por que segue essa tradição? Porque para manter uma só doutrina, para manter uma só integridade, para manter que é um só evangelho, para ser guiado pelo magistério e assistido por Espírito Santo, que está em todo lugar, que a Igreja Católica ela é una, está em todo lugar, sob a jurisdição do Bispo Universal, que o Espírito Santo está na vida do Bispo. Como diz aqui o Atos dos Apóstolos. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Esta é a resposta. É simples entender esse texto, cara. É simples entender esse trocadilho de Pedro, da pedra e de pedra. Pedra de ângulo, de pedra edificar a igreja. Tem pedra de ângulo e autoridade maior. Ali é a rocha, ali ninguém consegue destruir. Por isso que as portas do inferno jamais permitirão contra essa igreja. E a pedra também de pastorear é rocha, tem que ser rocha. Porque em Lucas 22:31, Cristo rogou para esse ministério ser infalível. E as portas do inferno também não vai prevalecer contra esse ministério não, meu querido. Que é pedra, é rocha. Olha só, o ensinamento de Cristo com Pedro e de Pedro com os demais. Pedra de ângulo, rocha. Pedra de edificar a igreja, rocha. Por quê? Para nas portas do inferno jamais prevalecer contra essa igreja. Salve Maria. Essa é a resposta aos pastores. Infelizmente, cara. Infelizmente. Não tem como, cara. Ó. Só se você escrever a Bíblia suas aí de outro jeito. Não tem como mudar essa verdade. Salve Maria.